Salve, salve, galera! Beleza? Eu na área novamente, de banho tomado, limpinho, cheirosinho, roupa nova. E vamos lá, parceiro. Não tem essa de ficar parado, porque o curso de gramática completo precisa ser feito dentro aí de 10 dias mais ou menos. Pestaninha tá na vontade, tá na pilha. E mais ou menos o curso deve ter aí... Alguém me perguntou, não sei quem foi no Facebook ontem, Pestana, quanto tempo mais ou menos tem esse curso de gramática, teórico e tal? Cara, acho que vai ter mais ou menos umas 60 horas. Mas isso é bom. Por quê? Porque não é um curso tão longo, mas também não pode ser tão curto, afinal de contas, é um curso completo. Eu preciso falar tudo sobre gramática que cai em concursos públicos, beleza? Então vamos que vamos, com disposição. É a hora, ainda falando de coesão e coerência. Hoje eu inicio coesão referencial. Você vai entender todos os aspectos de coesão referencial e vai ver que não é tão difícil assim. Pelo contrário, na minha opinião, é até muito fácil. Eu acho que você vai concordar comigo à medida que a gente for explorando a questão de coesão e coerência. Saiba que as provas de concursos públicos são viciadas neste assunto. Beleza? Vamos que vamos, olho na telinha, vai, agora. Coesão referencial, pronomes. Os pronomes são os principais elementos da língua que substituem substantivos. Portanto, dentro do conceito de coesão referencial, os pronomes são muito relevante. Para quê, Pestana? Para que você utilize dentro de um texto o pronome para substituir um substantivo. E com isso, evitar a repetição de um substantivo. E com isso, tornar o seu texto mais plural, mais rico, mais diversificado. Porque um texto que trabalha com repetições de vocábulos não é um texto, vamos dizer assim, gostoso de ser lido. Um texto que demonstra conhecimento da língua por parte de quem utiliza a língua. Seja um escritor, seja um locutor, enfim. A não ser que a gente use as palavras com o objetivo de reiterar uma ideia. Aí, às vezes, vale a pena repetir a palavra. Mas, de um modo geral, nós utilizamos pronomes para retomar substantivos e, com isso, evitar repetição e tornar o texto mais dinâmico, tornar o texto mais seletivo, enfim, mais fácil de ser lido e demonstrar para o leitor que a gente conhece os recursos coesivos da língua portuguesa. Vamos lá, então, chega de papinho, chega de conceito, vamos para os exemplos, porque nada melhor que exemplos para a gente poder entender a situação. Primeiro exemplo. O rapaz logrou êxito, pois ele era disciplinado. Bom, vamos destacar os pronomes, né? A gente está falando de pronomes, coesão referencial. Na primeira frase, observe. O rapaz logrou êxito, pois ele era disciplinado. Qual é o pronome que se encontra nesta frase aqui? É o ele? Beleza. Ele, pronome pessoal do caso reto, né? Beleza, maravilha. Te diz que há coesão referencial nesta frase. Porque nós usamos um pronome que se refere a um substantivo. E quando a gente usa um pronome se referindo a um substantivo, substituindo um substantivo, a gente evita a repetição e torna o texto mais dinâmico, torna o texto mais bem escrito. O rapaz logrou êxito, pois o rapaz era disciplinado. Se eu repito a palavra rapaz, há algum problema? Não, não há problema nenhum, não há incorreção gramatical nenhuma. Do ponto de vista gramatical, não tem problema repetir a palavra. O problema é o seguinte,
Quando você repete a palavra, você indica que não domina os recursos coesivos da língua. Porque se você dominasse, você utilizaria um pronome. Porque o pronome substitui um substantivo e torna o texto menos enfadonho, menos repetitivo. Observe, o rapaz logrou êxito, pois ele quem? O rapaz era disciplinado. Observe que eu troquei o rapaz por ele, o texto ficou mais dinâmico, ficou mais coeso, ficou melhor escrito e, consequentemente, eu evitei a repetição. Um detalhe importante. Nós dizemos que quando um elemento da língua, como esse ele aqui, faz referência a um termo antecedente, a um termo anterior, a gente chama esse termo aqui de termo anafórico. É só um nome bonitinho. A ideia é bem idiota. A ideia é, quando um termo, um elemento da língua, se refere a um termo anterior, retomando um termo anterior, a gente vai dizer que esse termo se chama termo coesivo anafórico, o elemento coesivo anafórico. Beleza? Por que anafórico? Porque faz referência a um termo anterior, a um termo antecedente. É só um nome bonito para indicar uma ideia bem boba. Beleza? Show de bola, não tem muito mistério. E aí, lembra da seguinte coisa, quer ver? Ó? Anafórico começa com AN. E aí você faz a seguinte analogia. Um termo anafórico é aquele que se refere a um termo olha aí, AN de novo. Anterior. Beleza? É só uma analogia para você se ligar no dia da prova, não viajar muito. Tá certo? Vamos para a segunda frase. Ó. O rapaz classificou, pois ajudaram-no. O rapaz classificou, pois ajudaram-no. Observe que eu tenho aqui dois pronomes. O pronome se e o pronome no. Ambos os pronomes são pronomes oblíquos, átonos. Só que apenas um deles está substituindo um substantivo. É o se? Não. Quando a gente diz o rapaz classificou, não significa que ele classificou a si mesmo. Beleza? Então esse se não substitui o rapaz. Agora, o rapaz classificou, pois ajudaram-no. Ajudaram quem? Ajudaram o rapaz. Vê se não é isso. Leia de novo. O rapaz classificou, pois ajudaram o rapaz. Então, se alguém ajudou o rapaz, observe só. Eu tenho um verbo terminado em som nasal, ajudaram, som nasal, e aí o pronome oblíquo átono, que vai se referir ao rapaz, é o pronome oblíquo átono o, masculino singular. Assim como o rapaz está no masculino singular. Só que, quando o verbo termina em som nasal, o que acontece com esse ozinho aqui? Ele vira no. Por causa da sonoridade, por causa do contexto. A gente não fala, pois ajudaram o. A gente fala, pois ajudaram no. Então, por causa da nasalidade, a gente acrescenta esse Nzinho junto ao o, formando no. Bem tieteteca, né, a explicação. Mas tudo isso para mostrar para você o seguinte. Esse pronome oblíquo no se refere ao rapaz, sim ou não? Beleza, claro que se refere. E ele tem valor anafórico? Ele é um termo anafórico, sim ou não? Com certeza. Por quê? Porque ele se refere a um termo anterior dentro do texto. Então, com isso, usando o pronome oblíquo átono, eu evito a repetição do substantivo rapaz. Tá certo? Vamos para a terceira frase. Observe que na primeira frase a gente viu um pronome pessoal do caso reto, ele. Na segunda frase a gente viu um pronome pessoal oblíquo átono, no. E agora nós vamos ver um outro tipo de pronome. Vamos lá. O rapaz conseguiu, pois confiava em si. Quando eu digo o rapaz conseguiu, pois confiava em si, significa que ele confiava em si mesmo, ou
ele confiava nele mesmo, beleza? Então esse pronome aqui, o se, retoma, substitui, se refere a um termo anterior. No caso, o rapaz. O rapaz conseguiu, pois confiava no rapaz. E aí, nesse caso, a substituição poderia até gerar uma ambiguidade, né? Se eu falasse, ó, o rapaz conseguiu, pois confiava no rapaz. Parece que, sei lá, parece que são dois rapazes, né? Mas, de qualquer maneira, o se, que é um pronome pessoal oblíquo tônico, retoma o rapaz. Observe que esse se tem valor reflexivo. Quando eu digo que o rapaz confiava em si, isso significa dizer que ele confiava nele mesmo. Percebe a ideia de reflexividade? Show de bola. Então, o se faz referência ao rapaz, retoma o rapaz, é um termo de valor anafórico. Vamos continuando na brincadeira aqui, quarta frase. O rapaz mereceu por causa de sua dedicação. Vamos lá. O pronome que tem aqui é o pronome possessivo, sua. Observe que o sua está no feminino singular, concordando com o substantivo dedicação. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, era o que eu quis dizer. Olha para mim rapidinho, se liga só. Meu camarada, preste atenção. Preste atenção, bastante atenção. O pronome possessivo concorda em gênero e número com o substantivo que estiver do lado dele. Ou seja, com o substantivo que ele estiver acompanhando. Beleza? Então, sua dedicação. Não faria sentido nenhum se eu falasse assim, o rapaz, mereceu por causa de seu dedicação. Você mesmo acharia estranho isso. Concorda comigo? Por que você acharia estranho? Porque você sabe que o pronome possessivo concorda em gênero e número com o substantivo. Mas o fato de ele concordar em gênero e número com o substantivo não significa que ele está retomando, fazendo referência a esse substantivo que está do lado dele, não. Então não confunda um substantivo, ou melhor, um pronome concordar com o substantivo e retomar um substantivo. Não confunda. Concordar em gênero e número com o substantivo não é a mesma coisa que se referir, que se reportar, que retomar um substantivo. Então, raciocina comigo. Quando eu digo o rapaz mereceu por causa de sua dedicação, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o rapaz mereceu por causa da dedicação dele. Por causa da dedicação do rapaz, por causa da dedicação dele. Percebe a ideia de posse que o pronome possessivo, obviamente, tem? Então, o sua, apesar de concordar em gênero e número com o substantivo dedicação, ele se refere, retoma, substitui um termo anterior. Quem? O rapaz. Olha de novo para a telinha, vamos nessa. O rapaz mereceu por causa de sua dedicação, equivale a o rapaz mereceu por causa da dedicação dele. Então, esse sua retoma, se refere a o rapaz, também é um termo de valor anafórico, como todos os outros que nós vimos até agora. Então, nós vimos pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal oblíquo átono, pronome pessoal oblíquo tônico, pronome possessivo. Vamos ver agora um pronome demonstrativo. Observe, este homem mudou tua vida. Jesus Cristo. Observe o seguinte, eu tenho dois pronomes. O pronome este, que é um pronome demonstrativo, e o pronome possessivo tua. O pronome possessivo tua está se referindo a alguém que está fora dessa frase. Concorda comigo?
Porque quando eu digo, este homem mudou tua vida, a pessoa que está falando isso, a pessoa que está falando essa frase, está falando com alguém, com uma segunda pessoa. Observe, este homem mudou tua vida. Então é alguém falando com uma segunda pessoa, que está fora aqui dessa frase, está fora do texto. Beleza? Quando eu digo que há um pronome que se refere a um elemento fora do texto, eu digo que esse elemento tem valor deítico, também chamado por alguns estudiosos de díctico. Pô, Pestana, que nome feio, cara, eu tenho que saber isso. Parceiro, olha para mim rapidinho, se liga só. Se você tem que saber, é claro que você tem que saber, porque algumas provas exploram esses nomes. Termo anafórico, termo deítico, termo catafórico, que daqui a pouco eu vou falar. A banca que gosta de explorar esse tipo de termo é a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Ela gosta de trabalhar isso, beleza? A banca, se eu não me engano, Funcab, também já vi o CESP trabalhando esses termos. Então, quer dizer, não tem jeito, cara. Os caras trabalham esses termos. Quando você lê o enunciado, você vai ter que saber, com certeza, do que se trata. Senão você vai ficar confuso e vai errar a questão. Então eu preciso falar desses termos. São nomes estranhos, feios, mas o conceito deles é bem relax. Beleza? O conceito deles é relax total. Beleza? Volta de novo para a telinha. Vamos lá. Então, quando eu digo, este homem mudou tua vida, percebe que alguém está falando com uma segunda pessoa? Ok. Percebe que esse tua faz referência a um elemento, a uma pessoa, a algo fora do texto? Beleza. Então, quando eu tenho um elemento que se refere a algo fora do texto, fora da frase, eu vou dizer que esse elemento é deítico ou díctico. Olha para mim de novo, se liga só. Só para você entender bem mesmo essa questão do valor deítico. Eu estou falando com você agora, não estou? Beleza, eu sou a primeira pessoa, o falante, você é a segunda pessoa, o ouvinte. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Se eu quiser me referir a algo fora do texto, eu poderia usar um pronome. Por exemplo, eu digo assim, ó, este seu computador, ou este seu tablet, ou este seu notebook, ou este teu celular. Percebe que o este está se referindo a algo que está próximo aí de você? O ideal seria usar esse, né? De acordo com as regras gramaticais. Então eu vou reformular as frases. Esse seu computador, esse seu notebook, o seu é interessante, ele pode se referir à segunda pessoa também. O ideal seria usar o teu, não é isso? Então eu posso usar esse seu ou esse teu. Vamos lá, esse teu notebook, esse seu computador, esse seu tablet, esse seu celular ou teu celular, tanto faz. Percebe que eu estou usando esse para me referir a algo que está próximo de você? Só que quando eu faço isso, quando eu uso palavras da língua como os pronomes que eu estou usando agora, para me referir, quando eu uso esses pronomes, para eu me referir a determinados elementos que estão fora do texto, ou seja, fora do meu discurso, eles têm valor deítico. Por exemplo, esta blusa é preta. Percebe que eu estou usando o pronome para me referir a algo fora do meu discurso, fora do meu texto? Algo que está extratextual? Estou falando sobre a camisa. Então a camisa é preta, esta camisa é preta. Quando eu uso elementos da língua, como os pronomes, para me referir a algo fora do texto, fora do discurso, fora da fala ou fora da escrita, eu digo que esses elementos têm valor deítico. Beleza? Tranquilidade? Show de bola. Agora vamos continuar a brincadeira. Vem comigo, vai.
Cara, eu sou muito chato quando dou aula de coesão. Eu gosto de falar todos os detalhes com calma, com precisão, porque esse assunto é um assunto que cai direto em prova. Então eu prefiro ser chato a deixar alguma coisa passar. Então vamos continuar a brincadeira. Este homem mudou tua vida. O tua a gente já sabe, é deítico, porque se refere a algo fora do texto, fora dessa frase aqui. E o este, Pestana? O pronome este, se eu não estou enganado, ele se refere a Jesus Cristo, não é isso? Sim, ele se refere a Jesus Cristo. Afinal de contas, imagina se eu dou um ponto aqui depois de vida. Este homem mudou tua vida, ponto. Que homem mudou tua vida? Não sei. Então, quando eu uso este homem mudou tua vida, o pronome demonstrativo este antecipa aquilo que vai ser apresentado lá na frente. Então, o pronome este faz referência a um elemento que vem depois no texto, que vem após, que vem à frente. Ah, então é como se fosse o oposto do termo anafórico. É exatamente isso. É por isso que a gente chama esse pronome, que se refere a algo depois, dentro do texto, de elemento catafórico. Elemento catafórico. Por que catafórico? Porque se refere a algo posterior dentro do texto. Porque se refere a um elemento que vem depois dentro do texto. E aí a gente chama de catafórico. Ah, tem algum bizuzinho para eu lembrar? Porque o anafórico começa com a N anterior. E o catafórico, qual é o bizu? Olha, o bizu que eu consegui criar, que é ridículo, mas ajuda, é tu lembrar do catapulta, que te joga para frente. Catafórico também te joga para frente. Beleza? É horrível, mas fazer o quê? Foi o único bizu que eu arrumei para você lembrar dessa parada. Beleza? Não briga comigo não. Próxima frase, vamos fechar aqui o caixão com pronome relativo. O rapaz do curso que estudou comigo passou. O rapaz do curso que estudou comigo passou. Observe que o que pode se referir a rapaz ou pode se referir a curso, não é verdade? Claro que não, pô. Quem estudou comigo foi o curso? Não faz sentido nenhum. O rapaz que estudou comigo. Então, esse pronome relativo aqui, o pronome relativo que, não faz referência ao curso, óbvio. Afinal de contas, o curso não estudou comigo. Quem estudou comigo foi o rapaz do curso. Então, esse pronome que faz referência a quem? Retoma um termo anterior, que no caso é o rapaz. Tá certo? Então, o pronome relativo é um termo anafórico? Olha para mim, se liga só. Parceiro, o pronome relativo é sempre anafórico. Sempre. Ele sempre retoma, sempre substitui um termo anterior. Sempre. Beleza? Tá claro isso? Ah, então o pronome relativo nunca vai ser catafórico, nunca vai ser deítico. Nunca. Ele sempre vai ser anafórico. Ele sempre vai se referir a um termo anterior. Beleza? Tranquilo? Então, se o cara pedir na prova assim, marque a frase abaixo que apresente um termo anafórico, um elemento de valor anafórico. Maluco, se você bater o olho num pronome relativo, não pensa duas vezes. Ele é o termo de valor anafórico. Marca a questão e seja feliz. Beleza? Enquanto o maluco do teu lado vai estar lá suando, parceiro, para resolver a questão, você já vai ter resolvido há muito tempo. Show de bola? Vamos que vamos, olho na telinha, continuando a brincadeira, porque eu ainda tenho 5 minutinhos de alegria. Numerais. Os numerais também são elementos coesivos referenciais. Observe esta frase. George, Mário e Andréia passaram, mas só o primeiro se classificou para o concurso de agente fiscal de rendas. O segundo e a terceira tiveram resultados excelentes também. Agora são analistas judiciários.
Observe que se eu estou falando de numerais, vamos caçar os numerais. Jorge Maria Sara, mas só o primeiro se classificou para o concurso de agente fiscal de renda. O segundo e a terceira tiveram resultados excelentes também. Agora são analistas judiciários. Observe que o numeral primeiro só pode se referir ao primeiro substantivo da sequência George, Mário e Andréia. Então, o primeiro se classificou para o concurso de agente fiscal de rendas. Quem foi o primeiro? O George. Adivinha quem foi o segundo? Pô, o Mário. E quem foi a terceira? Até por estar no feminino, né? Andréia. Então, observe que eu usei numerais para retomar, para se referir a termos anteriores dentro do texto. Então, todos esses numerais aqui, eles têm valor anafórico. Por quê? Porque eles se referem a algo anterior dentro do texto. Fácil, fácil. Vamos para o próximo exemplo. Advérbios. Ué, advérbios também colaboram com a coesão referencial? Com certeza. Os advérbios também têm um valor de substituição, de retomada de elementos dentro do texto. Quer ver? Vamos lá. Apesar de carioca, sinto que o Nordeste brasileiro é ainda mais rico culturalmente que o Sudeste. De lá saíram diversos humoristas brasileiros, como o Grande Canísio. Ultimamente, aqui o cenário cultural anda abafado pelos constantes conflitos entre policiais e bandidos. Observe que o advérbio lá e o advérbio aqui são advérbios que indicam um lugar, eles têm um papel coesivo muito importante. Porque eu até poderia dizer assim, quer ver? Ó, apesar de carioca, sinto que o Nordeste brasileiro é ainda mais rico culturalmente que o Sudeste. Do Nordeste saíram diversos humoristas brasileiros, como o Grande Canísio. Ultimamente, no Sudeste, o cenário cultural anda abafado pelos constantes conflitos entre policiais e bandidos. Percebe que o lá, portanto, retoma Nordeste brasileiro e aqui retoma Sudeste? Então, o lá e o aqui fazem referência a elementos dentro do texto. Se esses advérbios fazem referência a elementos dentro do texto e esses termos são anteriores, eu vou dizer que esses advérbios aqui têm valor o quê? Valor anafórico, porque eles retomam, fazem referência a elementos dentro do texto, elementos anteriores. Tudo bem? Então, os advérbios substituem termos anteriores, eles têm valor anafórico. Vamos ver outro caso de coesão referencial, substantivos ou expressões substantivas. Olha que exemplo bacana. Ronaldo conseguiu manter seu status de ídolo porque soube administrar sua vida pós-futebol. Hoje, o fenômeno é uma das principais figuras em propagandas de todo tipo, o que aumenta ainda mais sua fama. Observe que eu estou falando de alguém, né? Ronaldo. E eu retomo Ronaldo por meio de um outro substantivo. Caramba, interessante. Então, um substantivo, Pestana, pode substituir um outro substantivo? Sim. Um substantivo pode substituir um outro substantivo. E até mesmo expressões substantivas podem substituir um substantivo. Por exemplo, no lugar do fenômeno, eu poderia colocar R9. Por que R9? Porque R9 é a marca do Ronaldo, que representa o Ronaldo. Lembra? Ronaldo, R9, a camisa que ele usava. Portanto, meu camarada, observe que eu posso usar substantivos retomando substantivos dentro do texto. Portanto, eu vou dizer que tem valor o quê? Valor anafórico. Tá certo? Porque faz referência a algo dentro do texto, algo anterior dentro do texto. Então, o fenômeno substitui Ronaldo, um termo anterior,
Portanto, o fenômeno é um termo de valor anafórico. Vamos lá. Vamos continuar. Só para fechar, hein? Me dá aí mais 2 minutinhos, pelo amor de Deus. Elipse. Elipse é a omissão de um termo. Quando o termo está implícito na frase, eu digo que ocorre elipse. Exemplo. O EVP preza a excelência. Por isso, conta com ótimos mestres, que assistem os alunos da melhor maneira possível. Fazem isso, pois derivam grande satisfação. Observe que o EVP está implícito aqui. Vê se não está. O EVP preza a excelência. Por isso, o EVP conta com ótimos mestres. Então percebe que o sujeito do verbo contar está implícito, está elíptico, está omisso, oculto. Por isso que ocorre elipse. Ué, Pestana, elipse é um tipo de coesão referencial? Com certeza. Porque em vez de você colocar uma outra palavra, você simplesmente omite um substantivo. E omitindo um substantivo, você faz coesão. Porque pelo contexto, você sabe que quem conta com ótimos mestres só pode ser o EVP. Tá certo? Show de bola. Conta com ótimos mestres que assistem os alunos da melhor maneira possível. Não há elipse aqui, hein? É o que, pronome relativo, que retoma mestre. Não há elipse. Mas vamos lá, continua a leitura. Fazem isso, pois derivam grande satisfação. Quem faz isso? Os mestres. Então, os mestres fazem isso. A letra tá horrível, né? Deixa eu melhorar. Os mestres. Não ajudou muito, mas melhorou alguma coisa. Os mestres fazem isso, pois os mestres derivam grande satisfação. De novo, eu tenho 2 elipses aqui e, portanto, eu fiz coesão referencial por meio de elipse. Tá claro isso? Moleza, né? Mole, mole. E se liga só que eu já extrapolei meu tempo. Olha para mim rapidinho. Próxima aula, eu vou fazer uma questão sobre coesão referencial para fixar as informações da aula de hoje. E vou entrar em coesão sequencial. Beleza? Beijo no coração. Fui!